Queridos irmãos e irmãs, hoje gostaria de convidar você a um momento profundo de fé, entrega e conexão com o Espírito Santo. Vivemos tempos em que a mente, sobrecarregada por preocupações, dúvidas e inquietações, precisa ser tocada pela luz divina para reencontrar a paz. Esta oração que vamos fazer é um chamado sincero para que o Espírito Santo venha curar nossos pensamentos, limpar nossos sentimentos confusos e restaurar dentro de nós a serenidade que só Ele pode oferecer. Sabemos que a batalha mais silenciosa acontece dentro da mente, onde pensamentos podem nos levantar ou nos aprisionar. Por isso, nesta oração, abriremos o coração para pedir que o Espírito Santo renove nossa forma de pensar, de sentir e de lidar com a vida. Que Ele entre em cada canto da nossa mente, curando feridas antigas, quebrando ciclos negativos e nos enchendo com a sabedoria do alto. É tempo de libertação interior, e o primeiro passo é orar com fé e humildade. Escreva nos comentários de onde você está assistindo este vídeo. Queremos sentir sua presença mais perto de nós. E aproveite para compartilhar a quem você dedica esta oração de hoje. Talvez alguém esteja precisando dessa cura espiritual mais do que você imagina. Também pedimos com carinho: deixe seus pedidos de novos temas de orações para que possamos continuar sendo canal de luz na sua vida e na vida de muitos. Se esta oração tocar seu coração, apoie o nosso canal, tornando-se um membro. Sua ajuda nos permite continuar espalhando a palavra de Deus. Não esqueça de se inscrever, deixar o seu like e ativar o sininho para receber todas as notificações. Assim, você não perde nenhum momento de oração, reflexão e fé que preparamos com tanto amor para você. Oremos. Ó Espírito Santo, fonte de sabedoria e consolo, venho neste momento clamar pela cura da minha mente e de tudo aquilo que nela habita. Reconheço com humildade que muitos dos meus pensamentos têm sido fardos pesados, vozes que não se calam, imagens que retornam, dúvidas que enfraquecem. Tu que sondas o mais íntimo do ser humano, conhece a confusão que às vezes se forma em minha alma e os caminhos escuros que meus pensamentos insistem em percorrer. Senhor, lava a minha mente com teu poder purificador. Dissolve, com teu toque divino, as lembranças que ainda machucam, os pensamentos que geram medo, angústia e insegurança. Que toda raiz de pensamento negativo seja agora arrancada pelo teu amor. Que os pensamentos de desespero e acusação não encontrem mais morada em mim. Que minha memória seja restaurada pelo teu toque de misericórdia e minha mente encontre repouso em ti. Ó Deus, que és paz em meio à tempestade, visita agora as áreas da minha mente onde reina o tumulto. Toca com tua mão poderosa cada pensamento desordenado, cada imagem que perturba, cada palavra que se repete sem descanso. Que a tua voz suave substitua o ruído da ansiedade e da confusão. Ensina-me a reconhecer o que vem de ti e a rejeitar o que me afasta da tua luz. Ó Senhor de todo discernimento, concede-me a graça de pensar com clareza. Que minha mente seja iluminada pela tua sabedoria. Que minhas decisões sejam guiadas por tua vontade e que minha compreensão seja aberta para perceber o que é verdadeiro, justo e bom. Não permitas que eu seja levado pelas mentiras que o inimigo sussurra, nem que minha mente seja refém de pensamentos distantes de ti. Espírito Santo, retira da minha mente o peso do medo. Muitas vezes sou paralisado por pensamentos que me afastam da confiança em ti. Dá-me a coragem de enfrentar as sombras com a luz da tua presença. Que os pensamentos de fracasso não encontrem abrigo em mim e que cada ideia de desvalia seja substituída pela certeza do teu amor por mim. Ó Espírito de verdade, sopra sobre mim agora e desfaz toda a confusão mental. Restaura em mim a sanidade que vem do alto. Livra-me das repetições obsessivas, das comparações que machucam, dos julgamentos injustos que me imponho.
Que o teu vento leve embora os pensamentos de culpa desnecessária e faça nascer em mim a leveza de quem vive perdoado e livre. Senhor da luz eterna, brilha dentro da minha mente. Que nenhuma escuridão permaneça, que nenhum pensamento oculto se esconda do teu olhar. Sonda o que penso quando estou só, o que imagino quando estou calado, o que alimento quando ninguém vê. Transforma cada pensamento em oração, cada lembrança em testemunho de superação, cada dúvida em encontro contigo. Ó Deus de consolo, visita as feridas da minha memória. Muitas vezes são essas dores antigas que alimentam pensamentos que me fazem mal. Cura as imagens do passado que voltam para me atormentar. Liberta-me da repetição dos erros vividos e ajuda-me a renovar minha forma de pensar. Que a tua cura alcance aquilo que nem eu sabia que precisava ser restaurado. Ó Senhor, pacificador de corações, ensina-me a silenciar a mente para escutar tua voz. Muitas vezes sou guiado por pensamentos apressados, por ideias impulsivas que não vêm de ti. Ajuda-me a discernir o tempo certo de cada coisa, a ouvir o teu sussurro no meio das minhas preocupações. Que minha mente aprenda a descansar antes de reagir, a confiar antes de temer. Espírito de vida, respira dentro de mim e renova o meu entendimento. Faz cair por terra toda mentalidade de derrota, todo pensamento limitado, todo raciocínio marcado pela dor. Dá-me uma mente renovada, capaz de sonhar, de construir, de recomeçar. Ensina-me a pensar com esperança, a imaginar um futuro em tuas mãos, a desejar o que te glorifica. Ó Deus que transforma, faz nova toda a estrutura da minha mente. Se existirem crenças erradas enraizadas, retira agora. Se há padrões de pensamento herdados que não vêm de ti, desfaz com teu poder. Reestrutura minha forma de ver o mundo, de ver a mim mesmo e aos outros. Que eu pense como quem foi liberto, como quem já pertence ao teu reino de paz. Senhor de toda a criação, quebra os muros mentais que me impedem de crescer. Muitas vezes sou limitado por ideias pequenas sobre mim, sobre a vida, sobre o futuro. Rasga o véu que obscurece meu entendimento e mostra-me teus pensamentos mais altos. Que eu tenha a mente aberta à tua verdade, ainda que isso me leve a confrontar o que achei que era certo por tanto tempo. Ó Espírito de graça, retira da minha mente toda a rigidez que impede o teu mover. Ensina-me a ser flexível aos teus caminhos, ainda que não os compreenda de imediato. Dá-me humildade para mudar de ideia, para reconhecer quando errei, para aprender com as situações. Que eu nunca fique preso em pensamentos que me afastam da novidade que tens para mim. Ó Deus fiel, toca nos pensamentos que surgem quando estou cansado, desanimado ou com medo. Nesses momentos, minha mente tende a acreditar em mentiras e criar realidades distorcidas. Vem com teu espírito e realinha minha mente com a tua verdade. Ensina-me a repousar na tua palavra, a encontrar refúgio nas tuas promessas, a pensar com fé. Senhor que cura, liberta-me das vozes internas que me condenam. Às vezes, minha própria mente é o campo onde sou acusado sem misericórdia. Que o teu Espírito me ajude a reconhecer a diferença entre arrependimento e culpa sem fim. Ensina-me a acolher teu perdão e a permitir que ele alcance também meus pensamentos sobre mim mesmo. Ó Espírito de paz, entra nos espaços onde meus pensamentos se tornam confusos, onde o raciocínio não se fecha, onde o caos mental se instala. Organiza meus pensamentos como só tu sabes fazer. Dá-me clareza, foco, ordem interior. Que eu possa planejar sem medo, refletir sem ansiedade e tomar decisões guiado pela tua presença. Ó Deus de amor, ensina-me a pensar com compaixão. Que os pensamentos de julgamento, de crítica constante, de comparação, sejam substituídos por pensamentos de empatia, de compreensão e acolhimento. Que minha mente se torne um espaço onde brotam ideias que curam, palavras que constroem, intenções que edificam. Senhor da verdade, que minha mente seja instrumento da tua justiça. Livra-me dos pensamentos maliciosos, das interpretações distorcidas, das ideias contaminadas por orgulho ou egoísmo.
Dá-me a capacidade de pensar com justiça, de refletir com equilíbrio, de buscar sempre aquilo que é verdadeiro diante dos teus olhos. Espírito Santo, quebra toda a influência externa que afeta minha mente de forma negativa. Protege-me de conteúdos, palavras, imagens e ambientes que alimentam pensamentos que me afastam de ti. Dá-me sabedoria para escolher o que entra em minha mente, coragem para cortar o que não edifica e discernimento para proteger meu interior. Ó Deus eterno, que meus pensamentos estejam sempre voltados para as coisas do alto. Que eu aprenda a pensar segundo o teu reino, a meditar em tuas verdades, a contemplar tua beleza mesmo em meio às lutas. Que minha mente encontre repouso no teu querer e que meus pensamentos glorifiquem teu nome em cada escolha do meu dia. Senhor da esperança, planta em mim pensamentos que gerem vida. Que cada ideia seja regada pela tua graça, cada intenção guiada pela tua bondade, cada lembrança ressignificada pelo teu amor. Que eu caminhe com uma mente curada, leve e fortalecida em ti, capaz de sonhar de novo, de amar sem medo e de viver com propósito. Ó Espírito Santo, penetra com tua luz nos espaços escondidos da minha mente, onde ainda guardo sentimentos e pensamentos que não contribuem para a minha paz. Entra com tua doçura nas memórias que me causam dor, nos julgamentos que repito contra mim mesmo, nas ideias que geram angústia e perturbação. Ajuda-me a perceber o quanto necessito da tua cura para poder viver em plenitude, com a mente voltada para as coisas que vêm de ti. Senhor, eu te peço que desfaças os laços invisíveis que me prendem a pensamentos recorrentes de medo, insegurança, culpa ou raiva. Quebra, com teu poder, os ciclos de pensamentos que me tiram o sono e me fazem reviver dores passadas. Restaura, com teu amor infinito, minha capacidade de pensar com leveza, de sonhar sem medo, de escolher com serenidade. Que minha mente seja terreno fértil para a tua paz. Ó Espírito de cura, envolve minha mente com tua presença transformadora. Que cada pensamento contaminado por lembranças ruins seja agora tocado pela tua mão restauradora. Não permitas que minha mente seja alimentada por pensamentos destrutivos, mas que ela encontre nutrição em tuas promessas de vida, de vitória e de recomeço. Que toda voz interior que me desanima seja silenciada por tua palavra. Ó Deus, renova em mim a alegria de pensar como alguém que já foi alcançado por tua graça. Liberta minha mente de todo pensamento que me isola, que me afasta do próximo ou que gera autossabotagem. Coloca em mim pensamentos que edificam, que constroem, que me fazem crescer espiritualmente e emocionalmente. Dá-me a paz que vem de uma mente alinhada com a tua vontade. Senhor da misericórdia, livra minha mente da armadilha da comparação. Quantas vezes me vejo refém de pensamentos que surgem ao me comparar com outros, sentindo-me menor, insuficiente, incapaz. Ajuda-me a valorizar quem eu sou em ti, a reconhecer meu valor e a respeitar o tempo da tua obra em minha vida. Que eu não me prenda ao que os olhos veem, mas ao que o teu Espírito revela. Ó Espírito que guia, dirige meus pensamentos ao longo do dia. Que mesmo nas tarefas simples eu possa manter uma mente vigilante, livre de distrações que me afastam da tua presença. Ensina-me a refletir com sobriedade, a ponderar com sabedoria, a reagir com equilíbrio. Que eu não me precipite em julgamentos ou decisões impensadas, mas que cada ação seja fruto de um pensamento tratado por ti. Ó Senhor, corrige os pensamentos que alimentam orgulho, vaidade e dureza de coração. Que minha mente se incline à humildade, ao perdão, à compreensão do outro. Que eu pense com brandura, mesmo diante das provocações. Que minha mente não seja terreno para alimentar rancores, mas solo fértil para a reconciliação e a empatia. Ó Deus de bondade, que eu aprenda a cuidar do que penso com a mesma dedicação com que cuido do que falo. Muitas vezes permito que pensamentos ruins se instalem e cresçam dentro de mim, mesmo que não sejam expressos.
Ensina-me a perceber que tudo começa na mente e que se ela estiver curada e em paz, minha vida também será guiada por esse equilíbrio. Restaura meus pensamentos, Senhor. Espírito Santo, liberta-me dos pensamentos que me levam ao desânimo. Em momentos de fraqueza, quando me sinto sem forças, é na mente que as mentiras do inimigo tentam ganhar espaço. Sopra sobre mim teu alento de vida. Fortalece minha mente para que eu não ceda ao abatimento. Que mesmo nas adversidades, meus pensamentos estejam voltados à esperança e à confiança no teu agir. Ó Deus de toda a verdade, ilumina os pensamentos que formam minhas opiniões, minhas crenças, minhas decisões. Que eu tenha uma mente crítica, porém guiada pela tua palavra. Que não seja levado pelas opiniões alheias ou pelo que é passageiro, mas que eu construa meu pensamento sobre fundamentos eternos. Ensina-me a pensar com sabedoria, a refletir com profundidade e a discernir com justiça. Senhor que acolhe, cuida da minha mente quando ela se fecha ao diálogo, à escuta, à mudança. Às vezes, formo pensamentos tão fixos que me impedem de evoluir, de aceitar o novo, de enxergar além. Abre minha mente, Espírito Santo, para aprender, para crescer, para ouvir o outro com respeito. Que eu não fique preso a certezas que me isolam, mas seja guiado pela abertura ao teu sopro constante. Ó Espírito da verdade, guarda minha mente contra os enganos sutis. Às vezes, um pensamento parece inofensivo, mas quando alimentado, cresce e me leva para longe da tua vontade. Dá-me discernimento para identificar esses pequenos desvios. Que eu rejeite o que não vem de ti logo no início. Ensina-me a vigiar meus pensamentos como quem vigia uma porta importante, com atenção e zelo. Senhor, torna minha mente sensível à tua voz. Que eu perceba a tua presença mesmo nos pensamentos mais simples. Que minha mente esteja sempre disposta a acolher tua direção, a perceber quando estou me desviando, a retornar ao teu caminho com prontidão. Que cada pensamento meu seja uma oportunidade de ouvir-te e de seguir-te com mais intimidade. Ó Deus de eternidade, liberta-me dos pensamentos que insistem em viver no passado. Ensina-me a aprender com o que já foi vivido, mas não a me prender a ele. Que minha mente caminhe junto com o tempo que tu me dás, o presente. Dá-me sabedoria para viver o hoje com responsabilidade, o futuro com esperança e o passado com gratidão. Que minha mente esteja onde meus pés estão. Senhor, ajuda-me a manter minha mente ocupada com o bem. Que eu cultive pensamentos saudáveis, positivos, que contribuam para meu crescimento e minha comunhão contigo. Que eu alimente minha mente com aquilo que eleva, que inspira, que constrói. Que os pensamentos de dúvida, de crítica ou de medo não encontrem espaço para crescer em mim. Ó Espírito restaurador, toca nos pensamentos que surgem quando estou sozinho. Às vezes, no silêncio, sou invadido por pensamentos que não edificam. Preenche esses momentos com tua presença. Que meu silêncio seja encontro contigo e não campo para a inquietação. Ensina-me a transformar cada instante de solidão em oração, cada pensamento solto em diálogo contigo. Ó Deus presente, dá-me consciência do que penso. Que eu não viva no automático, repetindo ideias sem refletir. Que eu aprenda a examinar meus pensamentos à luz do teu Espírito, a confrontar o que penso com o que creio, a alinhar minha mente ao teu coração. Dá-me domínio próprio sobre o que permito crescer dentro de mim. Senhor, ensina-me a valorizar os pensamentos que me aproximam do bem. Que eu reconheça quando uma ideia vem carregada de luz, de paz, de verdade e a abrace. Que eu deseje pensamentos que me levem a atitudes boas, que inspirem minhas palavras, que elevem meu espírito. Que cada bom pensamento se transforme em atitude concreta de amor. Ó Espírito de sabedoria, direciona meus pensamentos em tempos de decisão. Quando me vejo diante de escolhas, muitas vezes minha mente se enche de dúvidas, de caminhos possíveis, de medos ocultos. Sopra sobre mim tua orientação. Que minha mente não se deixe levar por impulsos, mas seja guiada com serenidade por ti.
Que minhas decisões nasçam da quietude do coração tocado por tua presença. Ó Deus que salva, que minha mente seja teu templo, que nenhum pensamento contrário à tua vontade permaneça em mim. Que cada espaço da minha mente seja consagrado a ti, purificado por ti, governado por ti. Que pensar se torne uma forma de te adorar, de te buscar, de te refletir. Que minha mente seja instrumento da tua glória em tudo o que eu fizer. Ó Espírito de poder, afasta da minha mente toda inquietação que me leva a perder o foco nas promessas divinas. Muitas vezes, os pensamentos se multiplicam como ondas agitadas, e eu me perco tentando entender o que apenas a fé pode alcançar. Ensina-me a descansar no que já foi dito por ti, a não dar ouvidos aos pensamentos que tentam minar a confiança que tenho no teu agir. Renova em mim a tranquilidade de quem sabe que estás no controle. Ó Senhor da verdade, ajuda-me a rejeitar os pensamentos que surgem com base no medo de errar. Que eu não fique paralisado diante das incertezas e que a minha mente não seja um campo de julgamentos severos e cobranças exageradas. Ensina-me a pensar com leveza, a aceitar a humanidade das minhas limitações e a reconhecer que o teu amor cobre minhas imperfeições. Que eu me permita crescer com calma e aprender com cada etapa do caminho. Ó Deus de justiça, guarda minha mente contra as armadilhas do ressentimento. Quando me recordo de ofensas ou injustiças, é fácil cair em pensamentos de mágoa e revanche. Ensina-me a perdoar, não apenas com palavras, mas desde os pensamentos mais profundos. Que eu seja livre das correntes que me prendem ao passado, que eu possa caminhar com pensamentos leves e um coração em paz, refletindo a misericórdia que recebo de ti a cada dia. Senhor que santifica, purifica minha mente de toda imaginação que me distancia de ti. Que meus pensamentos não sejam dominados por ilusões, fantasias ou desejos que alimentam a carne e não o espírito. Ensina-me a desejar o que é puro, a pensar com sobriedade e a ter domínio sobre aquilo que permito habitar em meu pensamento. Que a santidade também se manifeste na forma como penso, planejo e imagino. Ó Espírito de entendimento, concede-me lucidez diante das pressões da vida. Quando tudo parece urgente, quando decisões me cercam por todos os lados, ajuda-me a organizar minha mente e a pensar com clareza. Que eu não seja conduzido pelo impulso, pela ansiedade ou pelo medo de perder oportunidades. Que meus pensamentos estejam sempre ancorados na tua vontade, ainda que o mundo grite pressa e tu me ensines o tempo certo de cada coisa. Ó Deus da promessa, renova minha mente cansada. Há dias em que o peso das responsabilidades, das expectativas e das lutas diárias parece grande demais para carregar. E nesses momentos, os pensamentos se tornam pesados e o ânimo escasso. Reanima meu interior, Senhor, com a esperança que vem do alto. Que meus pensamentos voltem a florescer como a primavera após um longo inverno. Dá-me novas perspectivas e força para continuar. Senhor compassivo, ensina-me a pensar com misericórdia sobre mim mesmo. Muitas vezes sou o primeiro a me condenar, a me cobrar, a me exigir além do que posso dar. Que minha mente seja espaço de verdade e também de compaixão. Que eu aprenda a tratar-me com o mesmo amor com que desejaria tratar o próximo. Que meus pensamentos sejam cuidadosos, encorajadores e cheios de ternura para comigo. Ó Espírito de mansidão, transforma meus pensamentos quando estou em conflito. Que eu não alimente a ira, o desejo de ter razão a qualquer custo ou a vontade de responder com dureza. Que minha mente, mesmo no confronto, seja canal de paz. Dá-me palavras equilibradas, reações controladas e pensamentos maduros. Que eu aprenda a refletir antes de agir e a pensar com o coração treinado pelo teu Espírito. Ó Deus, que fala no silêncio, ajuda-me a ouvir o que meus pensamentos estão dizendo sobre mim. Às vezes, o ruído interno esconde verdades que preciso enfrentar. Ensina-me a não fugir de mim mesmo, a encarar o que precisa ser transformado e a confiar que não estou só nesse processo.
Que minha mente seja lugar de encontro contigo, mesmo quando tudo parecer confuso e desordenado. Senhor que conforta, consola minha mente nos momentos de luto, perda e despedida. Quando a saudade fala alto e os pensamentos insistem em voltar ao que já não está, entra com tua presença. Acalma o meu interior, dá-me pensamentos que confortam e que me ajudem a entender que tudo tem seu tempo. Ensina-me a viver o presente sem negar o passado, com uma mente que aceita, aprende e continua. Ó Espírito de renovação, sopra vida sobre os pensamentos que envelheceram dentro de mim. Que eu não fique preso ao que foi, às ideias que me limitaram, aos sonhos que pareciam ter morrido. Restaura minha criatividade, minha imaginação, minha visão de futuro. Que meus pensamentos voltem a explorar o novo, a desejar o melhor e a acreditar que o teu agir ainda está em movimento na minha história. Ó Deus de luz, clareia os pensamentos que tenho sobre o outro. Que eu não me permita julgar sem conhecer, condenar sem entender, criticar sem misericórdia. Dá-me uma mente justa que vê com empatia, que ouve com atenção, que pensa com amor. Que eu não alimente pensamentos de inveja, desprezo ou superioridade. Que meus pensamentos edifiquem relacionamentos e gerem reconciliação. Senhor que ensina, mostra-me como educar minha mente para permanecer firme quando vierem as tentações. Que eu saiba rejeitar logo os primeiros sinais de pensamentos perigosos, que eu não brinque com o erro, nem me iluda com o que parece inofensivo. Dá-me coragem para dizer não, força para redirecionar meu pensamento e disposição para substituir a tentação por oração. Ó Espírito Santo, reveste minha mente com a armadura espiritual. Que eu esteja protegido contra os dardos inflamados que vêm disfarçados em pensamentos pequenos. Fortalece meu interior com a tua verdade, com a tua justiça, com a tua palavra viva. Que minha mente esteja cercada pela paz, que excede todo entendimento e pronta para resistir ao dia mau com fé inabalável. Ó Deus de amor eterno, que eu nunca perca a capacidade de sonhar. Que minha mente não seja limitada pelo medo de se frustrar ou pelo peso do realismo excessivo. Ensina-me a sonhar com os olhos fixos em ti, com os pés firmes na tua vontade. Que meus pensamentos se encham de possibilidades geradas pela fé e que eu viva a ousadia de pensar além do que vejo. Senhor que transforma histórias, que minha mente abrace os planos que tens para mim. Que eu não resista ao novo por medo ou insegurança. Que meus pensamentos não se apeguem ao que foi, mas se abram para o que pode ser. Que eu veja além das circunstâncias e permita que minha mente caminhe na direção do teu propósito, mesmo que pareça arriscado ou desconhecido. Ó Espírito de equilíbrio, ensina-me a pensar com sabedoria nos dias bons e nos dias maus. Que minha mente não se exalte na fartura, nem se desespere na escassez. Dá-me pensamentos firmes, serenos, guiados por princípios e não por emoções momentâneas. Que eu tenha constância no pensamento e que essa firmeza me leve a viver com maturidade e fé. Ó Deus que acalma, visita minha mente nas madrugadas inquietas. Quando o sono não vem e os pensamentos se agitam, vem tu e me abraça com teu silêncio cheio de paz. Que eu não alimente preocupações desnecessárias, que eu não construa medos no escuro, que a minha mente se aquiete sob tua proteção e que eu aprenda a confiar mesmo quando tudo parece incerto. Senhor da eternidade, que meus pensamentos estejam sempre conectados ao teu reino. Que eu não viva apenas para o que é passageiro, mas que minha mente esteja ancorada naquilo que permanece. Que cada plano, cada ideia, cada sonho seja alinhado ao teu coração. Que pensar se torne a cada dia um exercício de fé, confiança e entrega absoluta ao teu querer. Ó Espírito da restauração, penetra agora nos recantos mais ocultos da minha mente e retira toda a raiz de pensamento que paralisa meu crescimento. Tira de mim o medo de falhar, a ideia de que não sou capaz, a visão limitada que muitas vezes herdei sem perceber. Derrama sobre mim teu óleo de renovo,
para que eu passe a enxergar a vida com esperança e discernimento. Constrói em mim um novo entendimento baseado na tua verdade. Ó Senhor, que guia os pensamentos do justo, visita minhas ideias e projetos, aqueles que guardo no silêncio da alma. Sabe que nem tudo consigo verbalizar, mas tu conheces meus planos e intenções. Que todo pensamento nasça da tua direção e não do impulso do meu coração. Afasta de mim os planos que não te agradam, ainda que pareçam bons aos meus olhos, e confirma aqueles que glorificam teu nome. Ó Deus de sabedoria, ensina-me a proteger a entrada da minha mente. Que eu seja criterioso com o que vejo, ouço e permito influenciar meu pensamento. Dá-me sensibilidade para perceber quando algo não está alinhado com o teu espírito e coragem para me afastar do que contamina. Que eu entenda que cuidar da mente é também zelar pelo templo que sou para ti. Senhor, renova o conteúdo dos meus pensamentos. Onde houver desânimo, planta coragem. Onde houver desconfiança, planta fé. Onde houver orgulho, planta humildade. Que meu pensamento seja sempre como um campo arado, pronto para receber as sementes do céu. Que eu permita que o teu Espírito me transforme por inteiro, começando pela forma como penso, julgo, compreendo e ajo. Ó Espírito que edifica, reconstrói em mim os alicerces do pensamento puro. Que eu abandone os raciocínios distorcidos, os hábitos mentais destrutivos, os pensamentos repetitivos que me afastam de ti. Estabelece em minha mente uma nova forma de pensar, saudável, plena e cheia de luz. Dá-me o hábito de meditar na tua palavra, de refletir sobre o bem e de resistir aos padrões deste mundo. Ó Deus de equilíbrio, ensina-me a manter a mente em paz, mesmo quando tudo ao redor grita desespero. Que eu não permita que as circunstâncias externas determinem o estado dos meus pensamentos. Dá-me serenidade para contemplar o caos com confiança, fé para atravessar os dias difíceis e lucidez para lembrar que tu nunca perdes o controle, mesmo quando tudo parece fora do lugar. Senhor, que conhece cada pensamento antes mesmo que se forme em mim, ajuda-me a trazer à consciência o que precisa ser curado. Que eu não esconda de mim mesmo as áreas que precisam de mudança. Que eu tenha coragem para encarar minhas crenças limitantes, minhas ideias erradas, minhas interpretações distorcidas da realidade. Que o teu Espírito seja minha luz nesse processo de transformação interior. Ó Espírito de verdade, confronta os pensamentos que construí com base em traumas, rejeições e dores. Quantas vezes, por conta de experiências passadas, passei a acreditar em mentiras sobre mim mesmo, sobre o outro, sobre a vida. Vem e quebra esses muros. Derruba toda a construção mental que não te glorifica. Constrói sobre mim uma nova identidade, firmada naquilo que tu dizes a meu respeito. Ó Deus que cura, limpa minha mente das palavras que ouvi e que me feriram. Às vezes, pensamentos doentios são sustentados por frases ditas por outros, em momentos de raiva, desprezo ou ignorância. Retira essas vozes da minha memória. Ensina-me a ouvir apenas tua voz e a crer no que tu falas. Que eu não viva mais com pensamentos baseados em condenações, mas sim na verdade do teu amor. Senhor que molda, transforma o diálogo interno que cultivo dentro de mim. Muitas vezes, a maneira como falo comigo mesmo é dura, fria e impiedosa. Ensina-me a ter pensamentos de encorajamento, de compaixão, de fortalecimento. Que a minha mente se torne um espaço de motivação e não de acusação. Que eu me trate como quem foi alcançado pela graça e que essa graça seja visível também no que penso sobre mim. Ó Espírito que renova todas as coisas, que meus pensamentos acompanhem a transformação que o Senhor já está operando em minha vida. Que eu não pense como pensava antes, que eu não me prenda a antigas formas de interpretar o mundo. Concede-me uma mentalidade renovada, adaptada à tua vontade. Que eu possa ver a vida sob a ótica do céu e caminhar com ideias que te honram. Ó Deus que ensina com paciência, mostra-me os padrões mentais que repito sem perceber.
Talvez eu esteja alimentando pensamentos que herdei de tempos difíceis, de histórias mal resolvidas, de palavras que nunca foram confrontadas com a verdade. Dá-me sabedoria para identificar esses padrões e força para substituí-los por pensamentos cheios de fé, esperança e gratidão. Senhor, que restaura, toca minha mente quando ela for dominada pela autocobrança exagerada. Que eu não me torture com pensamentos de perfeição impossível, nem me julgue por não alcançar padrões inalcançáveis. Ensina-me a pensar com equilíbrio, a aceitar minhas falhas como parte do caminho e a olhar para mim com os olhos do teu amor. Que eu pense como quem caminha, não como quem se condena. Ó Espírito que acalma, pacifica meus pensamentos quando estou diante de críticas. Que eu não seja refém da opinião alheia, nem escravo de julgamentos externos. Ensina-me a filtrar o que chega até minha mente, a reter o que é justo e a descartar o que não vem de ti. Que eu possa pensar com liberdade, sem ser moldado pelas palavras que tentam me definir sem conhecer meu coração. Ó Deus de fidelidade, fortalece minha mente nas promessas que já me fizeste. Que eu não me esqueça do que o Senhor já falou, mesmo quando os dias são difíceis e os pensamentos tentam me desviar. Que a minha mente seja como uma rocha firme, alicerçada na tua palavra. Que todo pensamento contrário às tuas promessas seja rejeitado com fé e que cada nova dúvida seja vencida pela lembrança do que tu és. Senhor, que consola, sustenta minha mente quando ela estiver frágil. Há dias em que a força parece desaparecer e os pensamentos se tornam pesados demais. Nestes momentos, carrega-me em teus braços. Deixa que minha mente se esconda em ti até que a tempestade passe. Que eu aprenda a confiar no teu cuidado, mesmo quando não consigo controlar o que penso. Que eu descanse na certeza de que tu estás comigo. Ó Espírito de libertação, corta agora todo pensamento que me aprisiona no medo do futuro. Que eu não viva ansioso pelo que ainda nem aconteceu, nem seja consumido por cenários que talvez nunca existam. Ensina-me a viver um dia de cada vez, com uma mente leve, pronta para agradecer e confiar. Que meus pensamentos estejam firmes no presente, onde o Senhor age com amor e sabedoria. Ó Deus que sonha com os teus filhos, inspira minha mente a pensar grande. Que eu não tenha medo de almejar o melhor, de imaginar possibilidades, de construir visões com ousadia. Dá-me pensamentos criativos, férteis, alinhados com os planos que tens para mim. Que eu pense como alguém que sabe que tem um Pai que tudo pode e que cuida de cada detalhe da minha história com perfeição. Senhor que sustenta, ajuda-me a manter meus pensamentos firmes, mesmo em meio às distrações deste mundo. Que eu não me perca nas superficialidades, nem me deixe levar pelo ritmo acelerado e vazio da vida moderna. Ensina-me a desacelerar, a meditar, a refletir com profundidade. Que meus pensamentos tenham propósito, que minha mente encontre sentido e que tudo em mim aponte para ti. Ó Espírito Santo, que a minha mente aprenda a reconhecer os pensamentos que vêm de ti, distinguindo-os daqueles que apenas me afastam do teu caminho. Que haja luz suficiente dentro de mim para identificar quando estou sendo conduzido por tuas inspirações e quando estou apenas dando voz às inquietações do mundo. Guia meus pensamentos com firmeza, para que eu caminhe sem hesitar na direção da tua vontade. Ó Senhor da minha alma, que meus pensamentos sobre o amanhã estejam sempre firmados na esperança e não na ansiedade. Dá-me a paz de saber que o futuro está em tuas mãos e que nenhum plano do Senhor pode ser frustrado. Ensina-me a fazer o que está ao meu alcance com sabedoria e a descansar na certeza de que tudo coopera para o bem daqueles que te amam. Que minha mente não se desgaste por antecipação, mas confie. Ó Deus que visita cada intenção do coração, purifica os pensamentos que nascem antes mesmo de se tornarem palavras. Que eu não deseje o que não me edifica, que eu não planeje o que me afasta da tua presença. Inspira cada ideia com a tua verdade,
Corrige cada raciocínio distorcido com a tua justiça e sustenta-me com pensamentos que produzem frutos de paz, justiça e amor. Senhor da sabedoria eterna, torna minha mente sensível à tua correção. Que eu não resista à mudança, nem me apegue a pensamentos antigos por orgulho ou medo de admitir erros. Molda em mim uma mentalidade dócil, disposta a reaprender, a recomeçar, a reconstruir. Que eu não veja o aprendizado como fraqueza, mas como um ato de humildade e maturidade diante de ti. Ó Espírito da verdade que liberta, desmascara os pensamentos que me iludem com promessas falsas. Quantas vezes, Senhor, fui guiado por ideias brilhantes que depois revelaram-se enganos. Ensina-me a discernir não só o que parece bom, mas o que é tua boa, perfeita e agradável vontade. Que meus pensamentos não sejam iludidos pelas aparências, mas guiados por tua palavra. Ó Deus de revelação, abre minha mente para enxergar além do que os olhos veem. Que eu não fique limitado à lógica humana, mas aprenda a pensar com fé, com os olhos do Espírito. Que eu veja possibilidades onde o mundo diz que não há. Que eu imagine soluções onde tudo parece perdido. E que eu compreenda que os teus caminhos muitas vezes fogem à razão, mas nunca falham. Senhor de toda clareza, afasta de mim a confusão mental que vem da sobrecarga, da pressa e da desorganização interior. Organiza meus pensamentos, dá-me prioridades corretas, ensina-me a pensar de forma funcional, sábia e equilibrada. Que eu não me perca em distrações mentais, que eu saiba quando parar, quando agir, quando refletir. Que minha mente funcione como instrumento de edificação e não de cansaço. Ó Espírito de discernimento, ajuda-me a filtrar os conselhos e informações que recebo todos os dias. Que eu não tome decisões com base em pensamentos influenciados por opiniões contrárias à tua verdade. Ensina-me a buscar a tua direção antes de dar qualquer passo. Que eu pense com independência espiritual, ouvindo com atenção, mas decidindo com o coração alinhado ao teu. Ó Deus que orienta os corações, guia também a minha imaginação. Que ela não seja dominada por fantasias vazias, desejos vãos ou ilusões perigosas. Que eu use a imaginação para criar soluções, para edificar o próximo, para sonhar sonhos santos e projetos que te glorifiquem. Que minha mente criativa seja canal de bênção e não abrigo de pensamentos inúteis. Senhor da eternidade, prepara minha mente para os tempos difíceis. Que ao invés de ser surpreendido pelas dores, eu tenha pensamentos firmados em ti, prontos para resistir. Que eu saiba que as tribulações fazem parte do caminho, mas que não têm poder de roubar minha paz. Dá-me uma mente treinada para o enfrentamento, mas também curada para descansar em ti após a batalha. Ó Espírito que consola, dá-me pensamentos que tragam refrigério à minha alma. Que mesmo nos dias solitários ou difíceis, eu tenha lembranças que confortam, ideias que animam, palavras internas que sustentam. Que minha mente seja uma fonte constante de alívio, pois está habitada por ti. Que eu aprenda a se encontrar abrigo nos meus próprios pensamentos, porque eles foram formados na tua presença. Ó Deus que vê o invisível, alcança os pensamentos que nem eu compreendo. Às vezes, há inquietações que não consigo explicar, imagens que surgem sem razão, medos que não têm nome. Sonda essas regiões da minha mente e traz luz sobre elas. Cura os cantos escuros que ninguém vê, inclusive aqueles que escondo de mim mesmo. Que eu seja inteiro diante de ti, mente, corpo e espírito. Senhor que conhece cada célula do meu ser, cura também os processos mentais do meu corpo. Restaura conexões, sinapses, equilíbrio químico e funcionalidade. Que minha mente seja saudável em todos os sentidos, livre de perturbações, vícios ou dependências. Dá-me lucidez, constância, memória viva e foco. Que eu glorifique teu nome também com a saúde da minha mente. Ó Espírito de fidelidade, mantém meus pensamentos fixos na cruz. Que tudo o que eu pensar passe antes por esse filtro de amor, renúncia e salvação.
Que nenhuma ideia egoísta, vaidosa ou impura permaneça depois de ser confrontada com o teu sacrifício. Ensina-me a pensar com os olhos voltados para o Calvário, onde tudo foi transformado, inclusive minha forma de pensar. Ó Deus de promessas eternas, dá-me uma mente agradecida, que eu aprenda a pensar sobre a vida com gratidão, mesmo quando as circunstâncias não são como eu esperava. Que eu veja motivos para louvar mesmo nos detalhes e que a gratidão seja o tom dos meus pensamentos diários. Que eu viva consciente das dádivas que recebo e que isso transforme o meu olhar sobre tudo ao meu redor. Senhor, que eu tenha pensamentos que constroem, que eu não me permita planejar nada que destrua o próximo, nem alimentar ideias de vingança, disputa ou inveja. Que cada raciocínio que se forme em mim seja alinhado à tua justiça e à tua misericórdia. Que minha mente seja um canteiro de obras do bem, onde tudo que nasce contribui para a edificação do teu reino. Ó Espírito de pureza, protege meus pensamentos da contaminação visual e auditiva. Que eu seja prudente com o que assisto, com o que leio, com o que ouço. Que minha mente seja um jardim cercado, onde o inimigo não planta sementes destrutivas. Ensina-me a zelar por esse espaço sagrado que é a minha consciência, mantendo-a limpa, saudável e consagrada a Ti. Ó Deus da revelação contínua, continua falando à minha mente durante o dia. Que eu não Te ouça apenas nos momentos de oração, mas que meus pensamentos sejam como canais abertos para Tuas inspirações. Que enquanto trabalho, caminho, descanso ou interajo, minha mente esteja sensível ao que o Teu Espírito deseja ministrar. Que eu viva em constante diálogo contigo. Senhor de todas as estações, prepara minha mente para os recomeços. Quando algo terminar, que meus pensamentos não se percam no lamento. Quando portas se fecharem, que minha mente já esteja aberta para novas possibilidades. Dá-me agilidade para aceitar mudanças, fé para crer em novos caminhos e uma mentalidade pronta para abraçar o que ainda virá. Que o novo não me assuste, mas me fortaleça em Ti. Ó Espírito de luz, que dissipa as trevas, ilumina os pensamentos que me visitam ao amanhecer. Que ao despertar, minha mente não seja invadida por preocupações ou angústias antecipadas, mas por ideias que refletem a Tua paz. Que eu inicie cada dia com pensamentos que honrem a vida, que celebrem a existência e que reconheçam a beleza de recomeçar sob a Tua graça. Que cada manhã seja uma chance de pensar com mais sabedoria e equilíbrio. Ó Senhor que conduz o tempo, ensina-me a organizar meus pensamentos ao longo das horas. Que eu saiba dividir o que é urgente do que é importante, o que é necessário do que é descartável. Dá-me clareza para priorizar, para agir com foco e para usar bem a mente que me deste. Que meus pensamentos acompanhem o ritmo do Teu Espírito e que minha produtividade seja resultado de uma mente disciplinada e em paz. Ó Deus que me conhece por inteiro, cura os pensamentos que surgem nos momentos de exaustão. Quando o corpo pede descanso, muitas vezes a mente insiste em trabalhar sem parar. Vem, Senhor, e acalma essas vozes internas. Que eu aprenda a respeitar os limites que o Senhor me ensinou a ter. Que minha mente saiba a hora de parar, de respirar, de simplesmente confiar que tudo continua em Tuas mãos. Ó Espírito da constância, sustenta meus pensamentos nas fases longas e difíceis. Quando os processos parecem demorados e a mente tenta me convencer a desistir, vem com Teu fôlego renovador. Dá-me paciência para esperar sem murmurar, força para seguir sem me desanimar e fé para manter os pensamentos alinhados à promessa, mesmo quando o cumprimento parece distante. Ó Senhor que escreve os detalhes da minha história, ensina-me a pensar com propósito. Que cada pensamento tenha direção, intenção e alinhamento com a Tua vontade. Que eu não desperdice energia mental com o que é vazio, passageiro ou destrutivo. Que minha mente trabalhe a favor da minha vocação, do meu chamado, da missão que confiaste a mim. Que pensar seja parte do servir. Ó Deus de paz abundante, guarda minha mente contra os pensamentos de autossabotagem.
Quando surgirem ideias que tentam me convencer de que não sou digno, capaz ou suficiente, que a tua verdade fale mais alto. Que eu me lembre de quem sou em ti, do valor que tenho aos teus olhos e da força que vem do teu espírito. Que meus pensamentos nunca sejam minha prisão, mas a ponte para te encontrar. Ó Espírito que gera transformação, visita minhas memórias e cura os pensamentos construídos sobre mentiras antigas. Que eu abandone o que foi plantado sem sabedoria, o que foi absorvido na dor, o que cresceu sem raiz na verdade. Substitui, Senhor, cada ideia equivocada por uma revelação tua. Que minha mente seja reeducada à luz da tua palavra e que eu viva segundo pensamentos libertadores. Ó Deus do impossível, amplia a capacidade da minha mente de crer no sobrenatural. Que eu não limite meus pensamentos ao que é lógico ou explicável. Ensina-me a pensar com fé, a imaginar soluções que o mundo não vê, a projetar caminhos que apenas o céu pode abrir. Que minha mente seja solo fértil para ideias nascidas do teu coração e que os impossíveis comecem a se formar nos meus pensamentos. Senhor que revela o oculto, mostra-me os pensamentos que bloqueiam minha comunhão contigo. Talvez sejam dúvidas escondidas, mágoas que ainda não verbalizei ou ressentimentos que disfarço com espiritualidade. Traz tudo à luz com tua misericórdia e transforma cada pensamento que me afasta em um motivo para me aproximar. Que minha mente se torne transparente diante de ti, sem máscaras, sem reservas. Ó Espírito da bondade, ensina-me a pensar o bem sobre os outros. Que eu não cultive pensamentos de julgamento, suspeita ou desconfiança sem motivo. Que meu primeiro impulso mental seja o da graça, da empatia, da compreensão. Que eu veja os outros com os olhos que tu vês e que meus pensamentos se tornem orações silenciosas por aqueles que me cercam. Ó Deus que protege, guarda minha mente das setas lançadas durante o dia. Que toda palavra dura, todo olhar de reprovação, toda crítica injusta não encontre espaço para se fixar em meus pensamentos. Que eu tenha uma mente blindada pela paz, pela firmeza e pela certeza do amor que tenho em ti. Que nenhuma semente de rejeição floresça e que meus pensamentos permaneçam em solo seguro. Senhor da minha verdade, dá-me coragem para confrontar os pensamentos de engano que aceito como verdades absolutas. Mostra-me onde errei, onde fui enganado, onde ainda preciso ser liberto. Que a minha mente seja o primeiro lugar onde a tua verdade reina, corrigindo rotas, limpando interpretações, restaurando visões. Que pensar corretamente seja o primeiro passo da minha santificação. Ó Espírito que guia com mansidão, forma em mim pensamentos pacientes. Que eu saiba esperar o tempo dos outros, entender os processos alheios, respeitar os ritmos diferentes. Que eu não exija demais de quem ainda está aprendendo, nem alimente pensamentos de superioridade. Que minha mente veja os outros com compaixão e paciência, pois sei que também fui tratado com misericórdia. Ó Deus que acolhe, transforma os pensamentos que nascem na solidão. Quando me sinto só, que minha mente não seja tomada pela tristeza ou pela comparação. Ensina-me a transformar o silêncio em comunhão, a solitude em adoração e os pensamentos de carência em pensamentos de gratidão. Que estar só nunca seja sinônimo de vazio, mas oportunidade de estar ainda mais perto de ti. Senhor da justiça, fortalece meus pensamentos nos dias de injustiça. Quando sou mal interpretado, quando me acusam sem razão ou quando sou deixado de lado, que minha mente não se contamine com revolta. Dá-me serenidade para pensar com retidão, confiança para descansar no teu juízo e sabedoria para não alimentar vingança. Que minha mente seja um lugar de paz, mesmo quando o mundo for injusto. Ó Espírito de contentamento, ensina-me a pensar com satisfação sobre a vida que me deste. Que eu não viva desejando estar em outro lugar, ter outra história ou ser outra pessoa. Que meus pensamentos celebrem aquilo que sou, que conquistei, que vivi e que ainda posso experimentar.
Que o contentamento seja um hábito mental cultivado diariamente, mesmo diante das ausências. Ó Deus de cuidado eterno, que minha mente aprenda a ver os livramentos invisíveis. Quantas vezes teu agir silencioso impediu quedas, dores e perdas, e eu nem percebi. Ensina-me a pensar com gratidão também sobre o que não aconteceu. Que minha mente tenha memória dos livramentos, e não apenas das perdas. Que meus pensamentos recordem sempre o teu cuidado fiel. Senhor que sustenta o universo, ensina-me a pensar pequeno quando o orgulho quiser crescer. Que eu reconheça minha limitação, minha fragilidade e minha total dependência de ti. Que meus pensamentos não me coloquem acima de ninguém, mas sempre aos teus pés. Que mesmo diante do sucesso, minha mente permaneça humilde, submissa e disposta a servir. Ó Espírito da paz contínua, que a última coisa que eu pense antes de dormir seja sobre ti. Que meus pensamentos antes do sono sejam como orações silenciosas, confissões de fé, entregas sinceras. Que eu aprenda a adormecer sob tua guarda, confiando que enquanto durmo, o Senhor vela por mim. Que minha mente repouse tranquila, sabendo que estás comigo em todo o tempo. Ó Espírito Santo, que minha mente seja instrumento do teu louvor em cada pensamento que nela surgir. Que o meu raciocínio te glorifique, que minha memória exalte teus feitos e que meu entendimento seja sempre voltado para a tua presença. Que tudo o que eu conceber, imaginar ou planejar passe primeiro pelo teu filtro santo. Ensina-me a pensar para adorar, a refletir para agradecer e a meditar para te conhecer mais. Ó Senhor que me instrui até nas horas de silêncio, dá-me pensamentos que me aproximem de ti mesmo quando não estou falando contigo. Que minha mente tenha o hábito de te buscar, mesmo nos momentos comuns do dia. Que eu aprenda a caminhar contigo também nos pensamentos, a construir dentro de mim uma trilha de intimidade, onde cada ideia seja uma extensão da minha fé. Ó Deus que age no oculto, cura os pensamentos que carrego em segredo, aqueles que nunca verbalizei a ninguém, mas que pesam em meu interior. Que todo pensamento escondido, carregado de dor, vergonha ou medo, seja agora revelado à tua luz. Liberta-me do fardo de pensar sozinho e ensina-me a partilhar contigo o que minha alma ainda não teve coragem de dizer. Que o silêncio dos meus pensamentos se transforme em oração. Senhor que vela pelos teus filhos, protege minha mente durante os sonhos. Que mesmo ao dormir, meus pensamentos estejam resguardados pela tua paz. Afasta os pesadelos, as confusões noturnas e toda a perturbação espiritual. Que minha mente, mesmo no descanso, permaneça em ambiente de serenidade. Ensina-me a consagrar a ti também as horas de sono, sabendo que estás presente em todos os tempos. Ó Espírito que acalma as tempestades, tranquiliza os pensamentos que surgem quando me sinto inseguro, quando a dúvida se aproxima, quando a instabilidade tenta tomar conta, que a tua voz firme me lembre quem eu sou em ti. Que meus pensamentos não vacilem com as mudanças do dia, mas se firmem nas verdades eternas. Que eu saiba raciocinar com fé e pensar com os pés no chão e os olhos no céu. Ó Deus que observa o coração, que meus pensamentos não sejam contraditórios com minhas palavras. Que aquilo que falo diante dos outros reflita verdadeiramente o que cultivo em segredo dentro da mente. Dá-me integridade nos pensamentos, pureza nas intenções, coerência no que projeto e no que vivo. Que minha mente seja tão limpa quanto a vida que busco construir diante de ti. Senhor, que minha mente se torne fértil para a tua sabedoria. Que eu receba entendimento não apenas para questões espirituais, mas também para decisões práticas do dia a dia. Ajuda-me a pensar bem antes de agir, a considerar as consequências, a usar a razão aliada ao teu espírito. Que eu me torne mais prudente, sensato e cheio de discernimento em tudo o que planejo. Ó Espírito Santo, silencia os pensamentos que tentam me acusar dos erros que já te entreguei. Que eu não alimente ideias que me prendem ao passado, quando já fui perdoado por ti.
Ensina-me a pensar como alguém redimido, a viver com uma mentalidade restaurada e a rejeitar qualquer condenação que contradiga a tua misericórdia. Que minha mente aceite o teu perdão como verdade final. Ó Deus que é Pai, ajuda-me a educar minha mente com a mesma responsabilidade que ensino meus filhos ou meus irmãos. Que eu vigie o que cultivo internamente, que eu perceba os pensamentos que podem contaminar minhas atitudes. Que eu ensine pelo exemplo, pensando de forma honesta, responsável e amorosa. Que minha mente seja um testemunho vivo do teu governo em mim. Senhor da vida, ensina-me a pensar com leveza, sem deixar de ser profundo. Que eu saiba lidar com os desafios com maturidade, sem deixar que o peso das situações roube minha alegria de viver. Que minha mente saiba se renovar após um dia difícil, que ela tenha a capacidade de se reinventar com esperança e que os pensamentos sombrios não tenham mais força para me dominar. Ó Espírito de revelação, que minha mente esteja sempre aberta para o novo que vem de Ti. Que eu não resista às mudanças que o Senhor quer operar em mim. Que meus pensamentos não sejam apegados a velhas fórmulas, nem limitados ao que já conheço. Que haja liberdade dentro de mim para Teus planos maiores e que eu possa aceitar com gratidão tudo aquilo que vem para me moldar. Ó Deus fiel, fortalece meus pensamentos nos momentos em que o mundo tentar me convencer do contrário da Tua verdade. Quando a cultura, a mídia ou até mesmo os mais próximos trouxerem ideias opostas à Tua palavra, que minha mente permaneça firme. Que eu não negocie meus valores, que eu não relativize a fé e que meus pensamentos resistam com mansidão e firmeza, guiados pelo Teu Espírito. Senhor da palavra viva, ajuda-me a memorizar Tuas Escrituras e a tê-las disponíveis na minha mente nos momentos de necessidade. Que meus pensamentos sejam moldados pelas verdades bíblicas, que eu saiba meditar nelas dia e noite. Que a Tua palavra seja minha fonte de sabedoria, consolo e orientação. Que pensar em Ti se torne um hábito, um refúgio e uma prática de amor. Ó Espírito que conforta, cura os pensamentos marcados por rejeições. Que eu não me veja pelos olhos de quem me machucou, nem me defina pelos julgamentos alheios. Que a minha mente abrace o que o Senhor diz sobre mim e que essa verdade se torne minha identidade. Que cada pensamento autodepreciativo seja trocado por pensamentos de dignidade, valor e esperança em Ti. Ó Deus que transforma mentes, muda também minha forma de pensar sobre as dores da vida. Que eu não veja o sofrimento como castigo, mas como oportunidade de crescimento. Que minha mente não cultive o vitimismo, mas a superação. Que meus pensamentos passem a enxergar propósito nas lutas e que eu consiga transformar cicatrizes em testemunhos da Tua graça. Senhor da eternidade, ensina-me a preparar minha mente para os dias finais. Que eu pense sempre com a eternidade em vista, que eu reflita sobre a vida como uma jornada que se encerra em Ti. Que meus pensamentos não se apeguem ao que é efêmero, mas se concentrem no que permanece. Que eu viva com responsabilidade, esperança e alegria, sabendo que minha mente já pertence ao Teu reino. Ó Espírito de vida, sopra sobre os pensamentos que estão adormecidos. Acorda dentro de mim os sonhos antigos, as ideias abandonadas, os projetos que Te glorificariam, mas que deixei de lado. Dá-me coragem para pensar novamente como quem acredita, para planejar como quem crê, para imaginar como quem tem fé. Que a chama da criatividade volte a acender em minha mente pela Tua presença. Ó Deus que fala com clareza, retira de mim toda a confusão mental gerada por vozes contrárias. Que eu saiba identificar o que é direção Tua e o que é ruído do mundo. Que minha mente seja afinada com Teu tom, sensível ao Teu chamado, atenta à Tua palavra. Que os pensamentos que me conduzem sejam os Teus e que toda distração perca força diante da verdade que emana de Ti. Senhor, sela minha mente com a paz que só Tu podes dar. Que ela não seja dominada pela pressa, nem pela ansiedade, nem pela necessidade de controle.
Que meus pensamentos aprendam a confiar, a esperar e a descansar. Que a mente que pensa em ti se torne um jardim regado de calma, de equilíbrio e de alegria. Que pensar em qualquer momento seja sempre uma forma de te encontrar. Ó Espírito Santo, toma conta dos pensamentos que tenho ao interagir com o próximo. Que eu não pense com julgamento, nem com pressa de formar opiniões, mas com sensibilidade e escuta. Que eu veja além da aparência e entenda que cada pessoa carrega lutas invisíveis. Ensina-me a refletir com empatia, a compreender antes de reagir e a manter uma mente aberta para amar como tu amas. Ó Senhor da compaixão, livra minha mente da dureza que impede o perdão. Que eu não alimente pensamentos que renovam a dor, nem que perpetuam mágoas. Que eu escolha perdoar, até mesmo nos pensamentos. Que a minha mente não cultive ressentimentos e que sempre que surgir uma lembrança dolorosa, o teu amor seja maior. Ensina-me a pensar com misericórdia, mesmo quando fui ferido. Ó Deus que reconstrói o interior, restaura os pensamentos que foram moldados por rejeições antigas. Quantas vezes deixei que palavras duras determinassem meu valor? Hoje quero pensar segundo o que tu dizes, que fui criado com propósito, que sou amado e que sou obra das tuas mãos. Derruba toda a estrutura mental de inferioridade e reconstrói-me com pensamentos cheios de identidade e dignidade. Senhor da minha história, ajuda-me a reinterpretar as memórias que ainda me causam dor. Que minha mente não seja prisioneira do que já passou, mas que encontre novas formas de compreender o que vivi. Transforma cada lembrança em aprendizado, cada cicatriz em sinal de superação. Que meus pensamentos não parem na dor, mas avancem para a cura que só tu podes conceder. Ó Espírito que fala no íntimo, visita os pensamentos que surgem quando ninguém me vê. Na solidão do dia ou da noite, quando não preciso aparentar nada, que meus pensamentos continuem sendo puros. Que mesmo sem vigilância externa, minha mente permaneça conectada contigo. Que a verdade more em mim em todo o tempo, não por obrigação, mas por amor à tua presença. Ó Deus que sustenta em silêncio, dá-me pensamentos de ânimo quando tudo parecer calado. Às vezes, a ausência de respostas me faz imaginar o pior. Ensina-me a confiar sem entender, a pensar com esperança mesmo quando os céus parecem em silêncio. Que meus pensamentos não sejam levados pela pressa ou pelo medo, mas que saibam permanecer firmes em teu tempo. Senhor da criação, faz com que meus pensamentos gerem vida. Que eu use minha mente para criar soluções, encorajar pessoas, encontrar saídas e abrir caminhos. Que minha inteligência seja abençoada por ti, que meu raciocínio seja canal de transformação e que cada ideia seja semente de algo bom. Ensina-me a pensar de forma construtiva, produtiva e inspirada pelo teu Espírito. Ó Espírito que desce com mansidão, aquieta os pensamentos que aceleram minha mente sem necessidade. Muitas vezes me cobro demais, me exijo além do que posso dar. Que eu aprenda a desacelerar por dentro, a dar espaço para o silêncio e a escuta. Que meus pensamentos caminhem no ritmo da tua paz e que o cansaço mental seja vencido pela leveza de descansar em ti. Ó Deus que não falha, firma meus pensamentos em teus feitos passados. Quando o presente é incerto, que eu me lembre de tudo o que já fizeste. Que a gratidão pelo que vivi alimente a esperança do que está por vir. Que minha mente seja capaz de recordar tuas vitórias, para que nunca duvide do teu cuidado. Que meus pensamentos repassem as bênçãos e não apenas os desafios. Senhor da renovação diária, ajuda-me a renovar meus pensamentos todos os dias. Que eu não repita padrões mentais que me afastam de ti. Que eu me examine com sinceridade e aceite ser moldado. Que cada novo amanhecer seja uma oportunidade de pensar melhor, de pensar mais parecido contigo e de transformar meus pensamentos em pontes para o bem. Ó Espírito de coragem, fortalece minha mente diante dos pensamentos que me fazem recuar. Quantas vezes fui vencido antes mesmo de tentar, porque minha mente acreditou que eu não seria capaz. Dá-me ousadia, confiança, fé.
Que meus pensamentos não sejam dominados pela desistência, mas por uma confiança firme em tuas promessas. Que eu pense como quem já venceu em ti. Ó Deus, que governa com justiça, que eu tenha pensamentos de retidão. Que meu senso de certo e errado não seja guiado por conveniência, mas pela tua palavra. Que eu não me engane com justificativas mentais para aquilo que não te agrada. Dá-me clareza moral, firmeza de princípios e coragem para sustentar pensamentos puros, mesmo quando o mundo inteiro disser o contrário. Senhor, que restaura o quebrado, toca nos pensamentos que surgem quando me sinto falho demais. Em momentos de queda, minha mente costuma ser cruel. Ensina-me a pensar com misericórdia, sem negar os erros, mas também sem anular a possibilidade do recomeço. Que meus pensamentos não me condenem ao desânimo, mas me impulsionem ao arrependimento e à transformação. Ó Espírito de paz inabalável, protege meus pensamentos nos dias de crise. Quando tudo parece sair do controle, minha mente tenta prever o pior. Vem com teu consolo e me mostra que nada escapa do teu olhar. Que eu aprenda a ter pensamentos estáveis em meio ao caos, que minha confiança não seja abalada e que mesmo diante do incerto eu saiba pensar com fé. Ó Deus que conhece o amanhã, ensina-me a não desperdiçar pensamentos com preocupações inúteis. Quantas vezes gasto energia mental com cenários que nunca se concretizam? Ajuda-me a pensar de forma sábia, a planejar com equilíbrio e a descansar onde não posso controlar. Que minha mente se ocupe do que edifica, do que é justo, do que traz paz. Senhor da minha identidade, quebra os pensamentos de comparação que tentam se enraizar em mim. Que eu não me veja menor por causa das conquistas alheias, nem me sinta melhor por aparentes vitórias. Que minha mente seja livre da vaidade e da inveja, e que eu aprenda a pensar com gratidão pelo que sou. Que a comparação dê lugar à celebração do teu agir na vida de todos nós. Ó Espírito que limpa, lava minha mente de pensamentos que não verbalizo, mas que me contaminam. Que eu não me apegue a julgamentos silenciosos, a críticas mentais ou a desejos ocultos de que o outro tropece. Purifica a intenção antes mesmo que ela se torne ação. Que eu pense com o coração limpo, com a alma leve, com a mente totalmente entregue ao teu querer. Ó Deus que transforma pelo amor, muda meus pensamentos sobre aqueles que me feriram. Que eu não os veja como inimigos, mas como seres humanos igualmente feridos. Que minha mente não guarde nomes como feridas abertas, mas como motivos de oração. Que o perdão comece no pensamento e se transforme em paz real no meu interior. Senhor, que eu nunca me acostume com pensamentos negativos. Que eu os perceba logo no início. Que eu os confronte com a tua verdade e que eu os substitua por pensamentos cheios de luz. Que minha mente se recuse a viver na escuridão e que cada pensamento contrário à tua paz seja lançado fora com autoridade e firmeza. Que pensar seja sempre um ato de fé viva. Ó Espírito de propósito, que cada pensamento meu me aproxime do destino que preparaste para mim. Que eu não me distraia, não me desvie, não me sabote com ideias que não vêm de ti. Que minha mente seja como um farol apontado para o teu plano, iluminando o caminho e impedindo desvios. Que eu pense como quem sabe para onde está indo, em direção à tua vontade perfeita. Ó Espírito Santo, que a minha mente esteja protegida contra todo pensamento de desânimo. Nos momentos em que tudo parecer difícil, quando as forças parecem se esgotar e os pensamentos começarem a sussurrar desistência, vem com teu poder e me reanima. Que minha mente se recuse a aceitar a derrota. Que meus pensamentos não sejam cúmplices do fracasso, mas sementes de persistência e fé. Ó Senhor da fortaleza interior, reforça os muros da minha mente para que ela resista aos ataques invisíveis. Muitas vezes, os maiores combates acontecem sem ruído, no íntimo do pensamento. Que eu esteja vigilante, armado com a tua verdade, protegido com o escudo da fé. Que nenhum pensamento contrário à tua vontade encontre abrigo em mim. Que eu saiba discernir e resistir com autoridade e mansidão.
Ó Deus que conduz pelo amor, ensina-me a pensar com equilíbrio sobre mim mesmo, que eu nem me exalte além do que convém, nem me diminua a ponto de negar o valor que tu me deste. Que meus pensamentos sobre minha identidade estejam firmados em ti. Que eu reconheça meus dons com humildade e minhas fraquezas com serenidade. Que minha mente seja justa comigo como tu és. Senhor da sensatez, instrui minha mente nas decisões cotidianas. Que eu saiba ponderar com sabedoria. Que eu não haja por impulso, nem tome decisões precipitadas baseadas em emoções passageiras. Que eu aprenda a refletir, a buscar conselho, a ouvir teu espírito em cada passo. Que meus pensamentos contribuam para escolhas maduras alinhadas ao teu propósito. Ó Espírito de serenidade, acalma os pensamentos que me aceleram, que tentam me empurrar para além do que preciso viver agora. Que eu não viva com pressa de chegar onde ainda não é o tempo. Que meus pensamentos acompanhem a tua cadência. Que eu aprenda o ritmo da paz e que minha mente se aquiete mesmo quando tudo parecer urgente. Ó Deus que revela, mostra-me os pensamentos escondidos que se tornaram fortalezas. Pensamentos que construí ao longo do tempo, baseados em medo, em orgulho ou em mentira. Derruba o que está fora da tua vontade. Reconstrói com base na tua palavra. Que minha mente seja lugar de transformação contínua, onde tudo o que não vem de ti seja desconstruído com amor. Senhor que consola minha mente dos pensamentos de solidão. Em dias em que me sinto invisível, quando parece que ninguém me entende ou escuta, lembra-me com tua presença doce que nunca estou só. Que esses pensamentos sejam substituídos por verdades vivas. Tu estás comigo, tu me vês, tu me conheces. Que eu pense com o consolo de quem é acompanhado a todo momento. Ó Espírito da luz verdadeira, guia meus pensamentos em tempos de escuridão. Quando não sei que caminho seguir, quando minhas ideias parecem se confundir, vem com tua luz. Ilumina a estrada, clareia os raciocínios. Que cada passo comece com um pensamento guiado por ti. Que eu não dependa apenas da lógica, mas da direção que vem do céu. Ó Deus, que me vê por dentro, transforma os pensamentos que tenho sobre minha aparência, minhas limitações físicas ou minhas imperfeições. Que eu não me machuque com pensamentos cruéis, que eu não cultive baixa autoestima nem vanglória. Ensina-me a me enxergar como tu me vês, criação bela, singular e cheia de propósito. Que meus pensamentos sejam reflexos da tua aprovação. Senhor da compaixão, dá-me uma mente sensível ao sofrimento do outro. Que eu não apenas veja, mas pense com empatia. Que ao ouvir alguém, meus pensamentos sejam de cuidado e não de julgamento. Que a minha mente se coloque no lugar do próximo com verdade, gerando atitudes de acolhimento e compaixão. Que pensar bem sobre o outro seja a minha primeira escolha. Ó Espírito que ordena o caos, organiza os pensamentos que se embaralham nos dias de sobrecarga. Quando me vejo cercado de tarefas, ideias e cobranças, ajuda-me a respirar, a silenciar, a reorganizar. Que eu consiga enxergar o que é prioridade e que meus pensamentos fluam com clareza. Que minha mente funcione com leveza e não com opressão. Ó Deus que corrige com bondade, confronta os pensamentos que justificam atitudes erradas. Que eu não me engane com raciocínios que distorcem a verdade. Que eu tenha coragem de mudar de ideia, de reconhecer meus erros, de buscar um pensamento mais puro. Que minha mente aceite o teu confronto como sinal do teu amor. Que eu cresça a cada dia, começando pela renovação do pensamento. Senhor que fortalece os pequenos, que minha mente não desvalorize os começos. Que eu aprenda a celebrar o progresso lento, as vitórias discretas, os passos que dou mesmo tremendo. Que meus pensamentos sejam encorajadores. Que eu não me compare com quem está em outra fase. Que eu pense como quem crê que o Senhor trabalha no detalhe, na semente, no início de tudo. Ó Espírito da verdade que liberta, que meus pensamentos sejam livres da necessidade de agradar a todos. Que eu não viva refém das expectativas externas, nem perca minha paz tentando ser aceito. Ensina-me a pensar com liberdade, a viver com autenticidade, a escolher com responsabilidade.
Que minha mente seja regida pela tua voz, não pela opinião da multidão. Ó Deus de paz duradoura, ensina-me a proteger minha mente das agitações emocionais. Que eu não seja levado pelas marés do dia, pelas notícias que assustam, pelas conversas que ferem. Que meus pensamentos tenham raiz em ti. Que eu aprenda a criar um espaço de quietude interior onde tu habitas e reina. Que nada de fora tire a paz que o Senhor plantou dentro. Senhor, que cura o invisível, trata os pensamentos que nascem do medo de ser rejeitado. Que eu não viva interpretando gestos, lendo intenções ou prevendo abandono. Liberta-me dessa mentalidade insegura. Que meus pensamentos sejam curados pela certeza do teu amor. Que eu não precise da aprovação constante dos outros para me sentir digno. Que pensar em ti seja suficiente para lembrar quem sou. Ó Espírito da criatividade, inspira minha mente com ideias novas. Que eu pense fora do comum, que eu imagine com liberdade, que eu crie com paixão. Que cada pensamento criativo seja usado para teu reino, para abençoar vidas, para trazer soluções. Que minha mente não se acomode, mas se mova com a chama da inspiração que vem do alto. Ó Deus que sustenta o tempo, ensina-me a ter paciência com os processos. Que minha mente não queira apressar o que precisa amadurecer. Que eu aceite o tempo de plantar, de cuidar, de esperar. Que meus pensamentos não gerem ansiedade, mas confiança. Que eu pense com o coração em paz, sabendo que o Senhor cumpre suas promessas no tempo certo. Senhor da verdade absoluta, que minha mente se afaste da mentira sutil, dos pensamentos disfarçados de lógica que negam a fé, dos raciocínios bonitos, mas vazios de verdade. Que eu saiba discernir, rejeitar o engano e permanecer na tua palavra. Que minha mente seja firme como rocha, inabalável diante da dúvida e constante no compromisso com a verdade. Ó Espírito Santo, termina em mim esta oração com pensamentos que brotam da tua presença. Que ao longo do dia eu continue pensando contigo. Que minhas ideias sejam teu reflexo. Que meu raciocínio te glorifique. Que minha mente não seja apenas curada, mas transformada. E que em tudo o que eu pensar, o Senhor seja o centro, a fonte e o fim. Oremos. Que esta oração tenha alcançado os lugares mais profundos do seu coração e da sua mente, trazendo cura, alívio e renovação. Que o Espírito Santo continue operando silenciosamente em seus pensamentos, dissipando as dúvidas, organizando os sentimentos e iluminando os caminhos. A paz que vem do alto é mais do que ausência de perturbação. É presença constante de Deus dentro de nós, mesmo em meio às lutas. Que você se sinta fortalecido, com a mente leve e o coração cheio de esperança. Confie que o Senhor já começou a boa obra e Ele mesmo há de completá-la. Permaneça firme, com os pensamentos voltados para o alto, onde Cristo reina. Continue alimentando sua mente com a palavra, com orações sinceras e com fé perseverante. Não permita que pensamentos de medo, culpa ou insegurança façam morada em você. Em vez disso, abrigue-se na certeza do amor e da presença de Deus. Ao longo dos dias, volte a esta oração sempre que sentir que sua mente precisa de refrigério e direção. Que cada palavra aqui pronunciada floresça dentro de você, produzindo frutos de calma, discernimento e sabedoria. O Espírito Santo está presente e continuará guiando seus pensamentos com mansidão e poder. Lembre-se, a verdadeira transformação começa no íntimo, onde ninguém vê, mas onde Deus habita. Permita que Ele tenha acesso a cada canto da sua mente e não tema recomeçar quantas vezes for necessário. Há um novo tempo sendo preparado para a sua vida, com mais equilíbrio, clareza e paz. Que os pensamentos que brotem a partir de hoje sejam regados por confiança e revestidos da certeza de que Deus está cuidando de tudo, inclusive do que você ainda não entende. Em nome de Jesus, pedimos estas bênçãos e agradecemos por tudo o que tens feito por nós. Amém. Lembre-se de apoiar o canal, sendo membro ou através das outras opções no link da descrição e comentário fixado.
Se ainda não for inscrito, por favor, clique no botão inscrever-se e ative o sininho para receber todas as notificações e compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares. Obrigado e até o próximo vídeo.